Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o quarto domingo do tempo comum. E no tempo comum aprendemos os passos de Jesus, aprendemos os passos do Mestre. Caminhamos com Ele, enxergamos o seu olhar misericordioso para conosco, a sua palavra forte e exigente, o seu coração bondoso. Todas essas características nós precisamos aprender com Cristo no dia a dia, nas orações, no desejo profundo de ser como Ele, de estar no caminho dEle. E todos os domingos o Senhor vai nos ensinando os valores do reino, os valores do céu. Cada domingo ele responde uma pergunta para o seu discípulo. Cada liturgia, cada missa é feita assim, desta maneira. E hoje nós estamos em um ponto extremamente importante da liturgia. É o Sermão da Montanha, ou também chamado o Sermão das Bem-aventuranças, que Jesus fez. E no Evangelho de São Mateus ele está muito bem organizado. Está aqui, são 7 bem-aventuranças, estão todos compilados no mesmo capítulo do livro, até porque São Mateus ele dividiu seu livro em 5 grandes discursos. Nós estamos aqui no primeiro discurso. E ele coloca Jesus, apresenta Jesus como o novo Moisés. Assim como Moisés, em cima do monte, deu a lei, deu a Torá ao povo de Israel, Jesus dá a nova lei ao povo da nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Esta é a linguagem de São Paulo. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. O Evangelho começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Este movimento é o movimento dos mestres. Somente os mestres se sentam para ensinar. Na igreja, por exemplo, os padres ensinam sempre de pé. Os bispos deveriam ensinar sempre sentados. Eles são os mestres. Nós só pregamos ou ensinamos sentados quando nós estamos doentes. Algum problema de saúde a gente pode sentar tranquilamente, mas somente os mestres. Ele subiu a montanha. A montanha é o lugar do encontro com Deus. A nossa igreja preservou isso. Então, em todas as igrejas católicas que você for, as que sabem disso, né? O altar estará sempre acima de alguns degraus. Os degraus significam a montanha. Aqui é a montanha. É o lugar do encontro. É o lugar do sacrifício. É a rocha de Moriá, que é a base do templo de Jerusalém. A coroa do Monte Sião. É aqui que é a montanha. É aqui que é o lugar do encontro. Ele sobe, senta-se e começa a ensinar. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele vai falando todas as bem-aventuranças. Os pobres, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz e os que são perseguidos por causa dele. E a gente vai notar que as bem-aventuranças, elas são completamente diferentes daquilo que o mundo ensina. O mundo ensina, por exemplo, feliz é aquele que é rico, que tem dinheiro, que pode comprar carros luxuosos, que pode comprar viagens e passeios. Feliz é aquele que tem dinheiro para poder pagar o melhor especialista, cirurgião, e não precisa ter medo da morte. O mundo ensina: bem-aventurado é aqueles que não sofrem, que não passam por nenhum sofrimento. E as igrejas, algumas igrejas entenderam tão errado as bem-aventuranças que elas colocam nos seus anúncios: pare de sofrer hoje mesmo, vem aqui que eu vou fazer você parar de sofrer. Bem-aventurados os mansos. E o mundo diz: bem-aventurados são os valentes, aqueles que não levam desaforo para casa. Quantas vezes pais ensinavam os filhos na antiguidade, né? Ensinava dizendo assim: olha, se você apanhar na rua, chegar aqui, você apanha de novo. Bem-aventurados os valentes, aqueles que batem, aqueles que são fortes, aqueles que não se deixam subjugar.
Bem-aventurados os espertos. Esperto como o jeitinho brasileiro. Dá um jeito de passar a perna, dá um jeito de enganar, cobra um pouquinho mais caro, se dá bem. Bem-aventurados são aqueles que são injustos. Não precisa você ser tão bobo desse jeito. Dá um jeito, faz um jeitinho aí. Ou então, vai lá, resolve pra gente. Dá um jeito, vai lá, fala com ele. Sempre tem um jeito. Os injustos. Os misericordiosos. O mundo ensina. Misericórdia é coisa nenhuma. Se ele está nessa situação aí é porque ele merece. Alguma coisa errada ele fez. Se está pedindo dinheiro no meio da rua, deixa morrer aí. Entrou para as drogas, então se acabe com as drogas. Alguns pais, filho, é isso que você quer? Então pega as suas coisas e some daqui, eu não quero ver mais a sua cara. Se vire, cada um tem que pagar pelas suas consequências, pelas suas decisões. Bem-aventurados que promovem a paz, mas tem sempre os intriguentos. Parece que quanto mais caos, melhor para ele. O coração dele se rejubila quando vê as coisas desorganizadas, as intrigas, a fofoca, o mal-estar na casa, o mal-estar na escola, o mal-estar no trabalho. Gente que promovem, parece que a energia da pessoa é desorganizada. Onde ela chega, o lugar se desorganiza. E por fim, bem-aventurados quando forem injuriados, perseguidos e mentirem contra você por causa de mim. Quantas vezes nós escutamos, eu já escutei isso na minha casa. Você vai viver agora a vida inteira na igreja? Você não tem mais casa, não? Por que você não pega a sua mala e vai logo para a igreja? Você agora virou mulher de padre? Não sai mais da igreja? Para que rezar tanto? Minha filha, para de rezar, vai para a festa, vai para os bailes com seus amigos. Jovens da sua idade estão fazendo outras coisas. E você aqui, igual uma beata, de véu na cabeça, rosário na mão, de joelho. Para com isso. E por aí vai. E por aí vai. Mas o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, na verdade, elas são o retrato de Jesus. Ele era assim. Ele era pobre, ele era aflito, ele era manso, ele tinha fome e sede de justiça, ele era misericordioso, ele era puro de coração, ele promoveu a paz e, acima de tudo, ele foi perseguido até as últimas consequências, as consequências da cruz, por causa do reino dos céus, por causa do Pai. E uma imagem bastante bonita que traduz todas as bem-aventuranças, o Frei Inácio Laranhaga descreveu muito bem num livro que ele escreveu chamado O Pobre de Nazaré. Lá pelo capítulo 48, se eu não me engano, ele escreveu o dia em que Jesus se despediu de Maria para ir embora. E ele é sempre bastante poético, bonito, e ele descreve mais ou menos assim. Quando Jesus já estava prestes a completar 30 anos de idade, ele chegou um dia do trabalho. Era um dia como tantos outros. Final da tarde, o sol se pondo, o céu todo pintado de vermelho, amarelo, laranja e branco. Ele chegou de casa como todos os dias e uma tensão entre ele e o coração de Maria já estava criada. Porque ele sabia que chegava a hora e ela também sabia. Ele chegou como todos os dias, se lavou na piscina das abluções, foi até o lugar onde estava sua mãe, os dois pegaram a tesfilá e começaram as orações judaicas. Terminadas as orações, foram para a cozinha e ele se sentou em uma mesa que ele mesmo fez, porque ele era carpinteiro. Aprendeu o ofício de seu pai. Ele se sentou à mesa e ela estava no fogão virado para a parede. Um silêncio tomava conta do ambiente, parecia que um escutava o coração do outro. Coração agitado, cheio de dores e de esperanças. Ele então disse: Mãe. Ela ouviu aquela voz como se fosse um trovão dentro do seu coração que despontava uma tempestade de emoções.
E mais uma vez ele disse: mãe, senta aqui, precisamos conversar. A virgem largou os seus afazeres, sentou-se à mesa, fitou na mesa e dali não levantava os seus olhos. E quando ele ameaçou em falar novamente, ela se levantou como uma árvore jovem, plantada à beira das fontes, e disse: eu sei, não precisa dizer, chegou a hora, eu sei que você vai embora. E começou a relembrar, não com tristeza no coração nem mágoa por tudo aquilo que viveram, mas começou a relembrar como se fizesse uma anamnese das aflições e sofrimentos que viveram durante toda a vida. Os vizinhos e parentes muitas vezes disseram a ela, Maria contando, disseram a mim: Maria, você é muito condescendente com esse seu filho. Ele já vai fazer 30 anos e ainda não casou. O que será dele? José já morreu e você vai fazer o quê com esse menino a vida inteira? Você tinha que ser mais firme com ele. E Maria vai relembrando todos os sofrimentos e acusações que passou a vida inteira por causa dele. Em um determinado momento, uma lágrima forte desce do olho dela e ela diz: mas pode ir, meu filho, você tem a minha bênção, você pode ir seguir o seu caminho. E ali a conversa terminou, tentaram comer, mas a comida quase não descia. Os dois saíram quase em silêncio e foram para os seus aposentos. No outro dia, quando o sol estava começando a nascer, ele entra efusivamente no quarto dela, dá um grande abraço, um beijo na sua mãe e vai embora. E ela enxerga e vê ele partindo no horizonte, a sua figura se desfazendo com a areia do deserto. E ela diz: vá, eu estarei seguindo os passos que você der. E Jesus foi. A pregação de Jesus começa e o retrato que ele produz no meio dos seus discípulos, na verdade, era o coração de José e o coração de Maria. Bem-aventurado é aquele que é capaz de dizer, depois de ter passado por tanto sofrimento como Maria, a ida do seu filho, o caminho dele, a cruz, a morte, o preço da entrega, que é receber o seu filho deitado no colo no dia da cruz. E apesar de tudo isso, confiante, resoluta e firme, ela é capaz de dizer, e todos os discípulos de Jesus também deveriam ser, ela disse apenas: faça-se. O faça-se de Maria significava uma coisa: ela confiava em Deus. Bem-aventurado é aquele que confia e é capaz de dizer como ela: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra, mesmo que ela seja a cruz, a última palavra.